E os caras ficaram tão preocupados em ficar buzinando na orelha da gente, né? Profissionalismo, não sei o que lá, né? Quero ver o time enfrentar o Bahia. Falaram um monte de coisa aí, cara, mas não fizeram a lição de casa deles, né? Mas não fizeram o que eles tinham que fazer. Ficaram tão preocupados com São Paulo e Botafogo que esqueceram de fazer a lição de casa. E ainda ali por cima, além de tudo, mantiveram o Fluminense na Série A, né? Uma vergonha, hein, seu Abel? Poxa vida, uma vergonha, tia Leia. O time de vocês aí buzinar na orelha da gente, e aí na sua própria casa, com a sua própria torcida, com um dos últimos colocados do campeonato, dá um vexame desse que vocês deram também. Eu vou falar uma coisa, hein? Pelo amor de Deus, que situação mais desagradável, patético o que aconteceu hoje à tarde nesse fechamento de Campeonato Brasileiro, mais um Campeonato Brasileiro que a gente acompanha. Eu tenho o privilégio, né, de acompanhar desde o primeiro em 1971 e fico muito feliz aí por poder ver mais um campeonato que se vai, pouco feliz pelo que fez o meu time, pouquíssimo feliz, na verdade, que fechou com chave de ouro essa última partida lá no Rio de Janeiro. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, que a guerreirada tá de férias faz tempo, gente, não precisa nem ficar falando, né? A gente já sabe, não é de hoje que a gente já sabe, que o São Paulo não quer nada com a bola faz tempo. As últimas 5 partidas do São Paulo Futebol Clube, meus irmãos, foram 3 derrotas e 2 empates. Últimos 5 jogos do São Paulo, dá uma olhada nisso. Eu acho interessante que a pessoa, muito torcedor aí, saiu um monte de torcedor aí do Instagram que eu estava publicando e olhando. Eu acho engraçado isso, porque o cara fala assim, mas não precisa ganhar. O cara fala isso, entendeu? O cara fala assim, não faz mal, que já está classificado. O cara esquece, puta que pariu, o cara esquece, cara, que é a camisa do São Paulo que está dentro do campo. O cara esquece que é a história do São Paulo que está dentro do campo. Né? Então, assim, comentava lá no Malacos Bar com queridos irmãos que estiveram lá, fazendo o nosso encontro lá de São Paulino no final do ano, justamente sobre isso, né? Então, assim, cara, você precisa estudar mais história do São Paulo, para você entender o real tamanho que tem a instituição, o real tamanho que tem essa camisa e o respeito que todos têm por essa camisa, menos os jogadores do São Paulo. Então, assim, como é que é normal você fazer 5 últimos jogos do Brasileiro e não ganhar nenhum? Aonde querem normalizar o vexame, a coisa mal feita, desorganizada? É claro que nesse momento eu estou falando aqui, tem um monte de gente soltando rojão porque o Palmeiras não foi campeão. Eu quero que o Palmeiras exploda, mesmo sendo o time da minha querida mãe, Dona Lucia. Mas eu quero que o Palmeiras exploda, é problema deles. Que não fizeram a lição de casa, inclusive. Eu termino um campeonato de maneira melancólica, como eu terminei, com cereja de bolo, com direito a Jandrei dar o gol da vitória para os caras. A gente poderia ter ganho esse jogo, por exemplo, porque o Palmeiras não fez o que tinha que fazer. O Palmeiras não fez o papel dele. Nós não precisávamos ter perdido a partida. Mas aí eu tô querendo demais, né? Eu tô querendo demais, os caras já de férias há não sei quanto tempo. O seu Zubeldia, uma bosta de treinador também, fraco demais, né? Então, assim, esses caras me irritam profundamente. Eles me irritam, inclusive, quando o Palmeiras não é campeão. Eles conseguem, eles têm essa façanha. Porque, gente, tá empatado o jogo, acabou o jogo, legal, o São Paulo termina um campeonato sem perder, né? O Botafogo vindo bem, líder, aquela coisa toda, a festa, mas não, a gente tem que perder, cara. A gente tem que perder, porque se não perder, não é a gente. E tem gente que fala que é normal. Os 3 últimos jogos, 3 derrotas. Os 3 últimos jogos, 3 derrotas. Quem acha isso a coisa mais normal do mundo e mais natural do mundo, o que eu vou fazer, gente? O que como São Paulino eu vou fazer? Ao ver minha camisa ser estrupiada por esse monte de fralda lotada, pé de burro que a gente tem no time, exaltado por nutelinhas, por bochechinhas, que não tem a mínima noção do tamanho do São Paulo Futebol Clube. Sabe que é grande, mas não tem ideia porque não conhece a história do São Paulo.
Você pega um campeonato que você tem 51,7% de aproveitamento e você vai dizer que foi bom. Você pega uma temporada que nós somos eliminados dentro da nossa casa, da maneira como nós fomos, de 3 campeonatos, o Paulista, a Copa do Brasil e Libertadores de América, e você consegue falar que foi um ano bom? Você consegue falar que foi um brasileiro bom? Tá aqui, com 17 vitórias em 38 jogos, com 13 derrotas. Um time que em 38 jogos fez 53 gols, gente. Tomou 43 gols. Não dá, né, gente? Não dá pra gente normalizar a tragédia que virou São Paulo. Não dá pra gente, através do blá 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 do presidente do São Paulo, acreditar realmente que tá tudo bem. Parece um delírio coletivo. Ah, mas você devia estar agora comemorando que o Palmeiras não foi campeão. Aqui pra você, ó. Eu quero que o Palmeiras exploda, repito. Eu tô preocupado com a minha instituição. E o vexame que minha instituição tá passando na mão dessa diretoria pífia e incompetente, na mão desses jogadores que passaram um ano se arrastando dentro de campo. Fale aí pra mim 3, 4 grandes partidas do São Paulo no ano. Vê se você consegue lembrar. Vê se você consegue ter lembrança disso. Essa é a realidade do São Paulo Futebol Clube, que termina o ano desse jeito. Até no fechamento, não precisando perder. Né? Porque o objetivo hoje era o Palmeiras não ser campeão. E nós estamos ficando especialistas em arrumar time para secar, né? Já que a gente não comemora porra nenhuma, a gente tá ficando especialista em secar os outros. A vida do São Paulino é secar adversário. Dói no coração falar isso, não dói? É claro que dói, você imagina no meu. Que vi tudo do São Paulo que vi. Aí eu termino um jogo em que eu podia até ganhar se eu tivesse vergonha na cara, mas eu tô querendo demais, eu sei disso. Mas não, eu tenho que apanhar no último minuto, entregando um gol para o adversário, graças a esse goleiro fraco que a gente tem e que vai continuar até 2058 no São Paulo. Me preocupam algumas coisas, senhores, além do comportamento dos jogadores. Ah, mas você queria o quê, Rony? Que eles fossem para cima, que eles não sei o que lá? Senhores, são 5 jogos o São Paulo não ganha. Atenção, senhores. 5 jogos o São Paulo não ganha. Uma pouca vergonha a campanha do São Paulo nesse ano. O que de diferente tem com o nosso rival lá de Itaquera, a campanha do São Paulo, com 3 pontos, apenas 3 pontos à frente deles, que ficaram lá na zona do rebaixamento uma vida inteira? Ah, mas a nossa campanha foi aquela água de salsicha, como diria o Silvio Velho Fanático. E eu lá estou satisfeito com campanha água de salsicha, torcendo pro São Paulo Futebol Clube. Eu lá estou satisfeito com migalhas que esses caras vivem a jogar pra gente e um monte de gente se alimenta delas. Uma vergonha, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado no final dessa temporada, né? E a partida de hoje é exatamente o retrato do São Paulo Futebol Clube em 2024. São Paulo que termina o ano com 1 bilhão de dívida. São Paulo que termina o ano com 51% de aproveitamento e tem gente que vai soltar rojão porque está na Libertadores. É. Tem gente que normaliza absolutamente tudo. O São Paulo dá tanto vexame nesses últimos anos, tanto vexame que tudo vira normal. Ah, mas é melhor essa campanha desse ano em sexto do que o ano passado que se livrou do rebaixamento. É assim que a gente vive, meus irmãos. É assim que a gente vive. Vive rindo dos adversários. É claro, eu também brinco, eu também me divirto. Agora, eu ficar plenamente satisfeito com disso. O que me satisfaz como torcedor são paulino, meus irmãos, é a vitória, é a decência na administração, é a decência de quem veste essa camisa, é o respeito pela instituição. Isso acabou no São Paulo Futebol Clube. Na verdade, tudo que eu estou falando, é claro, não é relativo única e exclusivamente à partida de hoje. Lógico, né, gente? Lógico, né? Mas é a partida de hoje
simbolizando o ano de merda de 2024, que foi o ano do São Paulo Futebol Clube. Eu estou envergonhado. Eu sei que tem um monte de torcedor aí que está feliz, soltando rojão e satisfeito por 2024. É isso que vai fazer o São Paulo ir cada vez mais pro buraco e os outros cada vez mais ganhando as coisas. E bora lá viver de secar os outros. Parece que o São Paulo vive de um encantamento, de uma falácia que muita gente tem ouvido para aceitar e aceita da maneira mais omissa e conivente possível. Uma vergonha o que eu vi. Uma vergonha o que vi. Cereja do bolo. São Paulo perdeu 29 pontos com times do 10º lugar para baixo. 29 pontos com times que ficaram do 10º lugar para baixo. Inclusive perdeu 6 pontos para o Cuiabá, que caiu. Perdeu 2 pontos para o Criciúma, que caiu. Pra vocês terem uma ideia, né? Perdeu 5 pontos para o Atlético Mineiro, perdeu 3 pontos para o Fluminense, e por aí vai. 29 pontos deixados no caminho, e tem gente que fala que está tudo bem. É isso aí, meus irmãos. Agora a gente vai conversando aí durante a semana a respeito e com mais detalhes sobre o que foi o coitado do São Paulo Futebol Clube, coitada da instituição nesse ano de 24. Tem gente trabalhando efetivamente lá dentro e fora do campo, para pagar as estrelinhas que a gente tem no distintivo. Ronei Altieri, São Paulo, Raiz na área, grande semana toda.